Boa noite a todos. Então, é com grande satisfação que eu reencontro meus amigos na Casa de Dias da Cruz, mesmo que não presencial, mas vamos juntos vibrar para que tudo dê certo, né? E para isso, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a espiritualidade amiga dessa casa que possa nos auxiliar, que a gente possa fazer uma compreensão da reflexão e que cada um que escutar esta palestra possa depois aproveitar de maneira mais eficiente possível para si, para as suas necessidades. Que Jesus nos abençoe e Maria estenda seu manto sobre nós, que assim seja. Bom, para hoje eu tenho preparado ali um pequeno estudo que eu fiz no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 8, que é intitulado O Médico das Almas. E aí são duas mensagens do Espírito de Verdade, que nos traz ali, nos falando assim, ó: sou o grande médico de vossas almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Então, esse início dessa mensagem é super consolador, né? A gente se considerar filho predileto, né, do Espírito de Verdade, que na realidade é Jesus, né? Que é aquela equipe toda que trabalhou na codificação, sob o comando do Espírito de Verdade. E ele nos diz que nós somos seus filhos prediletos e que ele vem para nos salvar. Então, quem são esses enfermos e fracos a que o Espírito de Verdade se refere? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque quando a gente estuda, lê o Evangelho, não pode só ler por ler, tem que se colocar ali presente. O que isso traz? O que traz para mim essa mensagem, né? E aí nós podemos ter certeza que somos todos nós, né? Os espíritos imperfeitos, porque todos nós que habitamos esta terra de provas e expiações, estamos habitando essa terra, aqui nessa terra, porque é aqui que nós precisamos estar para nos melhorar, né? E que doenças, então, seriam essas que ele fala, vim para curar os doentes, né? Como nós estamos na matéria, nós temos que considerar as doenças físicas, embora o Espírito de Verdade ali está se referindo às doenças espirituais. Mas vamos pensar um pouquinho nas doenças físicas também, com que nós sempre estamos em lida, né? Então, nós temos que ter assim, aquele cuidado com o corpo físico, porque com certeza podemos curar essa doença física. Muitas vezes nós conseguimos curar, no mínimo nós temos que fazer todo esforço para que isso seja possível. Né? Por quê? Porque o corpo é importante, ele é matéria, ele um dia vai se desfazer. Não é esse o caso, é que nós, nesse momento, o corpo físico que cada um de nós tem, cada espírito de nós tem o seu corpo físico segundo suas necessidades e seus planejamentos, ele é um instrumento para a nossa alma se aperfeiçoar. E se eu não cuido de um instrumento, por exemplo, uma simples enxada, se eu não cuido dela, ela daqui a pouco não vai mais me ajudar no meu trabalho, no jardim, na roça, onde for, né?
E devemos, então, fazer sempre tudo o que estiver ao nosso alcance para que essa cura venha. Nós merecemos, nós temos essa possibilidade de pedir, porque Jesus mesmo disse: "Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á", mas tem que existir aquela nossa colaboração, porque de repente até essa nossa força, essa nossa coragem, essa nossa determinação na busca dessa cura material do corpo físico, pode ser um grande aprendizado para nosso espírito. E Lázaro, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, ele nos fala na obediência e na resignação. E ele diz que a obediência é o consentimento da nossa razão, né, da nossa inteligência. E a resignação diz respeito aos nossos sentimentos, ao nosso coração, né? E isso faz uma parte muito importante dentro dessa situação de doenças, quando nós enfrentamos as doenças físicas. Nós precisamos fazer a, aquela parte, saber que eu preciso fazer a minha parte, mas que eu vou também, se fizer tudo o que puder, tudo que tiver ao meu alcance, olha bem, ao meu alcance, na minha possibilidade, porque às vezes existem tratamentos que não estão na nossa possibilidade de fazer. E aí também é um motivo para a nossa resignação, né? Então, não nos revoltarmos quando nós não conseguimos a cura que nós queremos, quando nós muitas vezes temos que continuar lutando durante anos com doenças crônicas, com doenças com consequências assim que não vão nos abandonar mais, né? Mas aí é a hora de nós trabalharmos a nossa resignação. Por quê? Porque com a nossa obediência às leis de Deus, sabendo que tudo é regido pela lei de causa e efeito, nós conseguimos entender que aquilo que está nos acontecendo por algum motivo. Pode ser um motivo de resgate, mas sempre, em todos os momentos, vai ser um motivo, um objetivo de aprendizado, alguma coisa que nós precisamos exercitar em nós para fazer esse aprendizado. Mas vamos agora, então, falar das doenças da nossa alma, que ele refere ali, né? Quem são as nossas mazelas espirituais? Quem de nós não tem mazelas espirituais? Já não precisa ficar por aí, a não ser como missionário, né? Porque se a gente está aqui, como eu já falei antes, é porque a gente está precisando passar por esse tipo de experiência, por esse tipo de aprendizado, e muitas vezes pelos resgates necessários para que a gente se liberte de situações, de culpas e coisas que a gente tem na nossa consciência, muitas vezes na nossa inconsciência, que afloram de maneira como depressões ou tristezas e coisas, e às vezes a gente não sabe por que isso está acontecendo, né? E nossos maus pendores. No Livro dos Espíritos, isso fica muito claro, que a gente, assim como nós desencarnamos e vamos como somos, e não com o que temos, né? Mas vamos com o que somos, e assim nós depois retornamos, lógico, com certeza um pouco melhores, porque lá na espiritualidade fizemos as nossas revisões, fizemos nosso aprendizado, mas é preciso, segundo os espíritos, que a gente retorne para a matéria para que a gente faça os aprendizados na matéria. As nossas quedas, quantas vezes nós fizemos propósito, não, eu não vou mais fazer assim, eu vou cuidar, seja isso numa palavra,
mal colocada, numa atitude inconveniente, etc, etc, né? Em ciúme, uma inveja e coisa. Mas quando a gente vê dentro da nossa fraqueza, ainda repetimos esses mesmos acidentes que são as nossas quedas espirituais, né? Por causa desses nossos maus pendores. Não é porque muitas vezes tu não quer, mas na hora tu não consegue, né? Na hora tu descuida ou tu fica invigilante e aí acontece de novo, né? Então, ele diz assim que, enfim, os nossos doenças espirituais são o nosso orgulho, o nosso egoísmo e as nossas fraquezas e infidelidades, né? Então, porque se a gente vai ver todas essas situações em que nós nos comprometemos, sempre está misturado com o orgulho, com o egoísmo, com a inveja, com a vontade de não ajudar, né? E aí ódio muitas vezes, né? Mágoa. Então, tudo isso, o Espírito de verdade se propõe como médico de nossas almas, nos ajudar, vir para nos salvar, para nos tratar, e isso ali ele vai dizer um pouco mais adiante que é para a gente escutar o que o Espiritismo nos traz, porque o Espiritismo nos traz o caminho mais fácil para essa recuperação dessas nossas doenças espirituais, né? E Jesus é o médico divino para salvar cada um de nós, pois somos todos filhos prediletos do Pai. Nós temos que colocar isso no nosso coração, na nossa certeza, mesmo que quando na hora a gente não tem aquela força de vontade de se repetir isso inconsciente, assim, no silêncio do nosso coração, mas que isso venha aos poucos, automaticamente, essa certeza de que somos todos filhos prediletos do Pai. E Jesus vai nos garantir que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou há de se perder. Então, vamos com paciência, vamos com resignação, vamos com determinação, com obediência, com inteligência, vamos trabalhando essas nossas dificuldades espirituais. E Jesus ainda nos diz assim: vinde, pois, a mim, vós que sofreis e estáis oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Né? E continua: Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, né? E para nós que já estamos escutando o Espiritismo, estamos estudando, cada vez mais precisamos nos ater à possibilidade de vivenciá-lo, né? Porque lá no livro Renúncia, a Alcione diz, falando do Evangelho, quando ela estava fazendo o Evangelho na casa da familiar, ela disse que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. Então, isso é uma etapa. Muitas pessoas dizem, não consigo viver o Evangelho ainda. Mas é que o Evangelho é uma coisa que vai devagarinho penetrando em nós, né? E para isso nós precisamos conhecê-lo, precisamos nos ater a trabalhar, a estudar, a participar de grupos de estudo, né? E fazer, então, a reflexão sobre aquilo, não só ler por ler, né? E aí, essa reflexão, esse entendimento, esse conhecimento vai fazer nós começar a sentir a verdade do Evangelho, o que ele realmente é para nós, o que ele diz na minha vida, né? Porque eu não posso estar aí estudando Evangelho para a vida dos outros. Cada um tem sua vida. Eu tenho que colocar e aplicar o Evangelho na minha vida, né? E assim eu vou conseguir
nesse sentimento, né, em senti-lo mais perto de mim, eu vou conseguir, aos poucos, fazer com que ele se torne, assim, vivência na minha vida. Então, quem seriam, então, esses oprimidos que o Espírito de verdade fala? Eu posso, no meu entender, qualquer um de nós que de sã consciência, eh, de sã consciência examina sua vida, suas atividades e suas reações diante das dificuldades. Tá vendo? Então, nós somos esses oprimidos. Muitas vezes nós sentimos muito oprimidos. Mas por quê? Porque, na realidade, nós não conseguimos ainda ter a força suficiente, muitas vezes, para agir de uma maneira mais correta, mais evangélica, como a gente diz, né? Então, diante das nossas dificuldades, nós, às vezes, acabamos com atitudes erradas, né? E não conseguimos, não fizemos esse exame de consciência de como a gente está agindo diante dessas dificuldades que a vida nos apresenta. E é muito importante isso. Santo Agostinho nos afirma isso na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quem puder, leia a questão. É uma questão que a gente tem que ler muitas vezes, né? E Jesus disse: eu vos aliviarei. Mas para ele nos aliviar, ele tem uma condição, né? Que a gente tome a sua cruz e o siga. Não é eu tomar a cruz do outro, eu tenho que tomar a minha cruz para seguir Jesus, né? Então, seguindo ele, porque ele justifica que o jugo dele é leve, porque o jugo de Jesus são a observância das leis divinas. Jesus não tem outro jugo, ele, não, ele só tem, ele só quer de nós, ele nos ensina, porque ele também passou por isso, de que é preciso observar as leis divinas, porque lá na questão 614, do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o que era a lei natural, a lei divina. Daí diz assim: a lei é a lei feita por Deus para a felicidade dos homens, a humanidade, né, de nós humanos. E só é infeliz aquele que se afasta dela. Então, se nós começarmos a pensar, cada vez que nos sentimos infelizes, muitas vezes nem sabendo por quê, vamos começar a pensar um pouco como nós temos nos colocado diante da lei de vida, né? E Jesus ainda fala assim: seu fardo suave, fardo é suave, porque ele só quer de nós o amor fraternal. Então, se nós tivermos dentro de nós o amor fraternal, que é aquela lei que ele nos passou, amar a Deus sobre todas as coisas, através do cumprimento das suas leis, né? E amar o próximo como a si mesmo, né? Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria para mim e fazer ao outro aquilo que eu gostaria para mim. É a regra, né? E aí, então, é suave, né? Essa cruz se torna muito mais suave, o peso dela fica muito mais leve quando nós formos diante nesta situação, nesse entendimento e nessa vivência, né? Se observarmos, então, essa lei divina que nos foi esclarecida pelo Espiritismo, e é realmente ali que nós mais conseguimos entendê-la, né? Nós sentiremos felizes e consolados, né? Então, se a gente está meio desconsolada, está triste, não consegue ser feliz, vamos pensar um pouco se nós realmente estamos observando as leis morais que estão lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, na terceira parte, e muito bem explicadas, né? Extirpando nas nossas almas a impiedade, a mentira e o erro e a incredulidade. Tu vê, se nós observarmos as leis, se nós formos fraternos,
amarmos a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a nós mesmos, então nós vamos conseguir aos poucos extirpar das nossas almas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade e tantas outras misérias que ainda nos acompanham, né? Porque ele diz que esses são os monstros que sugam as nossas energias, essa nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa falta de fidelidade, a mentira, o erro praticado com voluntário, né? Que muitas vezes a gente se dá conta e não reage diante, né? Então, tudo isso vai nos fazer, na medida em que nós trabalharmos nesses nossos problemas, nós vamos nos tornando mais felizes, mais perfeitos. Né? Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, ele nos fala. Como tu vê, coloca primeiro o amar, também o vigiar, né? E depois orar, né? Quer dizer, não que eu não vá orar antes, né? Se eu estou com uma dificuldade com alguém, é muito bom que eu ore primeiro antes de me encontrar com aquela pessoa, para que eu não faça de maneira errada esse encontro, né? E quem nós temos que, então, ouvir? Os nossos guias, o nosso anjo da guarda, ele está sempre ali presente, pedindo para ele não desistir de nós, né? Mesmo com as nossas quedas, que ainda são tão frequentes, né? Tem tantos outros espíritos do Senhor que estão ali, sempre prontos para nos dar boas ideias, para nos inspirar confiança e otimismo, né? E Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem, diz o Espírito Consolador, né? Mas quem seriam então os humildes? Os humildes são os que reconhecem imperfeitos, os que fazem esforço possível para se melhorarem, os que confiam em Deus como se tudo dependesse de Deus, mas ao mesmo tempo fazem tudo na certeza de que tudo depende do próprio esforço, que Deus não faz por nós aquilo que nós já sabemos fazer. Quais os remédios, então, que ele propõe? O remédio que ele diz que é o mais eficiente seriam dois, a abnegação e o devotamento. A abnegação é aquela que eu consigo renunciar muitas vezes ao meu bem-estar, a minha vantagem para que o outro seja agraciado com isso, seja melhor atendido, né? Desistir dos comportamentos inadequados, isso também é abnegação, porque os nossos comportamentos inadequados, às vezes, são só por causa do nosso egoísmo, porque, também eu vou fazer, né? Ninguém está vendo, ou ninguém tem nada a ver com isso. Mas, na realidade, nós temos que saber que tudo que nós semeamos, nós vamos colher, né? Sacrifícios em favor do alheio. O sacrifício só tem valor se ele é feito para auxiliar o outro, que aquilo que eu me sacrificar auxilia o próximo que está ali precisando disso, né? Abrir mão da prova dos próprios interesses em favor dos outros, né? E nós precisamos fazer esse tipo de exercícios, porque como diz, essa abnegação vai nos ajudar a curar essas feridas, essas doenças que nós temos no nosso espírito. E outro remédio é o devotamento, dedicação, devotar-se aos outros, a um trabalho, a uma causa nobre, né?
e superar a própria dor em benefício de outro. Quantas vezes as pessoas que vão ajudar os outros também estão com dor, estão com dificuldades, mas no momento deixam para ir ajudar o outro que está precisando mais, que não, ainda não está na condição de se auxiliar sozinho, né? E acreditar sempre na melhoria dos outros. Isso é importante, porque se eu vou ajudar o outro na ideia de que ele de qualquer maneira não vai se melhorar, aí pouco adianta. E aí Joana de Ângeles nos diz assim: ficar na lamúria pelos nossos erros não nos ajuda a crescer. Devemos sempre retomar o caminho para o bem e corrigir-nos trabalhando. Então, aquela desculpa, eu não estou bem, porque eu ainda não estou preparado, isso não vale para o trabalho no bem, porque sempre nós temos alguma coisa por dar, né? Porque não existe ninguém tão pobre que não tenha nada para dar e nem tão rico que não tenha nada por receber, né? E aí ele termina a mensagem dizendo o seguinte: a sabedoria humana reside nessas duas palavras, que é a abnegação e o devotamento. Tu vê, a sabedoria não é o conhecimento, é a sabedoria que é colocar o conhecimento em atividade, em vivência. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade e, em vez de reclamarem contra suas dores morais, que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras. Divisa seria o lema. Esse é meu lema, essa é a minha direção, essa é a minha orientação, né? Devotamento e abnegação. Duas palavras com com essa divisa, com esse lema, sereis fortes porque resumem todos os deveres que a humildade vos impõe, né? E o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra dos desfalecimentos. E assim, então, analisamos um pouco sobre essas duas mensagens do Espírito de Verdade, que eu acho que trazem muito para nós, e vamos, então, agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos e que cada um de nós possa fazer o seu melhor dentro desse tratamento espiritual das nossas mazelas, das nossas fraquezas e dificuldades, nossas más inclinações. Que os Espíritos do Senhor, em especial o nosso anjo da guarda, nos ajude, nos intuindo, nos orientando, para que, sugerindo nossas orientações, para que possamos nos melhorar cada dia mais. Que a paz do Senhor Jesus, que é nosso mestre e nosso guia, que Maria Santíssima, nossa Mãe amada, derrame sobre nós as suas bênçãos e tenhamos todos uma ótima noite e uma semana de paz. Que assim seja.